Bom dia, queridos amigos. Que esse dia seja de muito amor em seu coração. Estamos todos rejubilando o nascimento do Cristo para que nós possamos compreender o valor deste querido irmão que estende as mãos para todos nós, levando-nos até o seu coração. Que paz, que alegria, que esperança nasce dentro de nós, reconhecendo que Jesus é aquele que veio para nos libertar. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Desejamos a todos que este capítulo possa nos pacificar. Injúrias e violências. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com fogo do inferno aquele que disser seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas que pode uma simples palavra reverter-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhe prometido os do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade da terra para viver? Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importantes do que os primeiros. Por aquelas palavras, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pela violência em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes faltas muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade. Deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Ó Jesus, querido Mestre, nesta manhã alvissareira de esperança,
renovamos o nosso pensamento naquela manjedoura singela que veio trazer luz para os nossos espíritos, iluminando nossos caminhos com amor, com o exemplo, com a esperança. Ó Jesus, quão gratos somos por ter conhecido o seu Evangelho, pelas mãos que se estendem para todos nós, pelo seu olhar magnânimo que nos atrai, pelos exemplos que configuram em nossa mente a postura digna do amor e do respeito ao próximo. Jesus, que Deus, nosso Pai, o fortaleça cada vez mais nessa escalada evolutiva. O Senhor que já alcançastes a esfera superior, mas tenho certeza que ao olhar para todos nós, ainda tem a misericórdia e a piedade para com todos que ainda não aprendemos a sermos brandos e humildes, a sermos estes espíritos que precisamos pacificar nossos pensamentos diante de tantas dores, diante das violências, das injúrias e de todo aquele movimento que ainda persistimos a realizar por não compreender que a vida é amor. Mestre Senhor, nós te agradecemos que as estrelas do firmamento sejam para todos nós pontos de luzes a nos guiar no caminho de nossa redenção. Obrigado, Jesus. Queridos irmãos, num dia de tanta vibração, de tanto amor, de tanta fraternidade, junto àqueles que tanto amamos, agasalhados pelo amor de Jesus, nós percebemos no dia de hoje por que tantas injúrias, calúnias, maledicências, controvérsias, violências morais, violências físicas. E com Jesus nós compreendemos que a força do seu trabalho veio para nos trazer a brandura da moderação, da mansuetude, sermos mais afáveis, termos mais paciência. Tudo isso faz parte da lei, a lei do amor. Por isto, condena a violência que ainda vive em nós, a cólera, o ódio, a mágoa, o rancor. Como é que nós devemos tratar o nosso irmão? De que forma devo relacionar com ele? Por que tantos palavrões, tantas rotulações? E nós percebemos que quanto ferimos, sem perceber a profundidade das feridas que abrimos no coração de nossos irmãos. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter eles a concórdia e a união. O Evangelho de Jesus tem nos ensinado a pensar, a refletir em tudo isso, porque a lei do amor é a lei da caridade que nós precisamos levantar todos os dias no nosso pensamento, o respeito, a gratidão, o reconhecimento do tempo do Espírito, não exigir que o outro faça do jeito que eu quero. Ó Jesus, como temos caminhado contrários à lei do amor, como temos sentido ainda a força das injúrias em nosso coração, quantas violências silenciosas ainda processam dentro de nós. Ó Mestre, nós precisamos compreender que a benevolência que veio nos ensinar, ela deve ser pautada na fraternidade, olhando a todos como irmão. E nós que ainda nos entretemos com ódio, animosidade,
é preciso que a gente compreenda que hoje, especialmente hoje, quando nós falamos na manjedoura, lembremos deste quadro vivo, um quadro que não nos mostra, Senhor, apenas a representação do homem na terra, mas a chegada da luz numa estrebaria, num local singelo. Não é o local físico, mas o local acolhedor onde as estrelas do universo, representando o olhar sublime divino, amparava aquele espírito que de um coração doce e terno como o de Maria, como um pai amoroso, acolhedor que foi José, soube conduzir este espírito como filhos do coração, filhos que eles sabiam que veio para uma grande tarefa, pois a sua chegada, Jesus, foi anunciada pelo anjo Gabriel. Amigos, reflitamos em tudo isso para ver a grandeza do dia de hoje, de todos os dias, mas te convidando não mais a viver no âmbito da violência. O silêncio muitas vezes é uma violência, é uma agressão, porque nós não queremos falar, mas guardamos e emitimos os dardos difíceis para os nossos irmãos. E é por isso que Jesus nos disse essas palavras: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Seria incoerência? Não. Jesus mostra que enquanto estamos reencarnados, precisamos aprender a lidar com as questões do mundo. É aqui que nós educamos, é aqui que nós relacionamos e dando prioridade e importância às questões do espírito em primeiro lugar. Porque não é o corpo que pensa, mas é o espírito que pensa, é o espírito que sente, e as intenções, os interesses, eles partem do espírito e não do corpo. Então nós observamos que a Terra é a grande oportunidade que todos temos para vivenciar de forma mais simples aquilo que o Cristo veio nos ensinar, retirando de nós o supérfluo, o materialismo, as ilusões, que são fontes geradoras de nossa violência, violência íntima, da insatisfação, da revolta, por querermos ter as coisas do mundo, esquecendo que somos convidados a cultivar as coisas divinas. Quando todos nós, em humanidade, compreendermos o valor do amor desta lei, nós vamos diminuindo o nosso egoísmo e vamos sentindo a grandeza do amor do Cristo e lembrando quanto Deus, nosso Pai, cuida de nós, olha por nós. Tanto é que Ele nos envia Jesus para que o Mestre pudesse nos ensinar. Queridos irmãos, nesta hora sublime do Evangelho, façamos também nossas reflexões em relação ao passe, a esse benefício sublime que todos os dias nós somos agraciados. É um medicamento que a espiritualidade pode nos oferecer a fortalecer o nosso pensamento, o nosso perispírito, para que a movimentação das energias reflita no nosso corpo físico. Irmãos queridos, que cada um mentalize esse Cristo Jesus, para que sejamos envolvidos nas vibrações amorosas de nosso Mestre. Senhor, que a sua bênção
se faça em favor de todos nós. Distribua, Jesus, o seu amor com toda a humanidade. Fluidifique a nossa água, colocando ali os elementos que tanto necessitamos. Senhor, que a sua vontade soberana seja feita acima da nossa, pois ainda somos cegos, conduzindo cegos. E nesta manhã sublime, pedimos que o Senhor visite os lares, todos os lares, especialmente aqueles, Jesus, onde os grandes enganos ocorrem, seja pelo luxo, pelo supérfluo, pela materialidade, ou seja, pela miséria e pela dor, que muitas vezes ainda não é compreendida. Visite os hospitais, levando o seu amor, o seu passe a cada enfermo, Senhor. Amparai os médicos que cuidam dos nossos corpos, os enfermeiros, aqueles que nos atendem com tanta presteza. Visite, Jesus, as penitenciárias, que elas recebam esta luz, abrandando os corações das mães que no mundo espiritual rogam a Ti pelos filhos que não compreenderam o Seu Evangelho. Jesus, reparta as migalhas do Seu amor para todos nós que somos sedentos e famintos da Sua presença em nosso coração. E hoje, Jesus, queremos Te saudar com uma mensagem de Natal. O cântico das legiões angélicas, na noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáver e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste, que surge na manjedoura, temos o divino vencedor, arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Dantes, exército e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama, para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de tantas dores, ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Reconforta-se os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo não menospreza a Madalena transviada.
Partilho o pão singelo dos pecadores, mas não menoscabo o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto não ouvida Zaqueu, o filho enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representa o Pai na terra. O cristão no mundo é o Cristo da vida. Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever de sempre. Que assim seja. Mestre querido, nossa gratidão profunda. Receba, amigos, o abraço fraterno, desejando a todos um feliz Natal, cheio de paz, de amor e luz. São os votos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.